Olá, pessoal! Hoje embarcaremos em uma profunda exploração de um dos casos mais enigmáticos e aterrorizantes que já desafiaram os investigadores alemães, o intrigante caso de Hinterkaifeck. Convidamos vocês a se prepararem para uma jornada verdadeiramente fascinante, na qual desvendaremos os detalhes mais sombrios e as reviravoltas mais surpreendentes desse enigma sinistro. Mesmo após décadas, ele continua a lançar uma sombra de mistério sobre todos aqueles que se aventuram a investigá-lo. Portanto, preparem-se para uma jornada surpreendente e aterrorizante a fim de esclarecer esse caso macabro. Sente-se confortavelmente e prepare-se para desvendar esse caso cheio de mistérios. Vamos lá! O caso de Hinterkaifeck é um dos mistérios não resolvidos mais famosos da história do crime na Alemanha. O nome refere-se a uma fazenda isolada, localizada a cerca de 70 quilômetros ao norte de Munique, na Baviera, onde ocorreu um assassinato brutal. Os assassinatos de Hinterkaifeck são notórios por causa de sua natureza misteriosa e o fato de que o crime nunca foi solucionado. Hinterkaifeck era uma remota fazenda situada nos idílicos campos alemães. Parecia ser o epítome da tranquilidade rural. Em março de 1922, a paz da afastada fazenda de Hinterkaifeck foi abruptamente rompida por um evento horripilante que abalou a Alemanha e o mundo. A família Gruber, composta por Andreas Gruber, sua esposa Casilia Gruber e sua filha Victoria Gruber, que vivia na propriedade. Posteriormente, a família cresceu com o nascimento de dois netos, Josef e Casilia Gruber. Em novembro de 1920, a família também contratou uma governanta, Maria Baumgartner. Infelizmente, todos eles enfrentaram um destino terrível nas mãos de um assassino desconhecido e misterioso. O que torna esse caso tão intrigante é que, antes dos assassinatos, a família relatou uma série de eventos estranhos que pareciam prenunciar o horror que estava por vir. Antes dos assassinatos, os Grubers começaram a perceber acontecimentos inexplicáveis que deixaram todos perplexos. Pegadas misteriosas na neve apontavam para a fazenda, mas não havia rastro de volta, como se um intruso silencioso estivesse rondando a propriedade. Além disso, eles ouviam sons inexplicáveis na casa e notavam que objetos pessoais desapareciam sem explicação. O clima de paranoia tomava conta da fazenda, mas ninguém poderia ter previsto a tragédia que estava prestes a acontecer. Na fatídica noite de 31 de março de 1922, uma violência inimaginável se abateu sobre a família Gruber, ceifando suas vidas com golpes brutais de enxada. A cena do crime era um quadro indescritivelmente horrível. Segundo relatos, dois vendedores de café, Hans Shirovsky e Eduard Shirovsky, chegaram a Hinterkaifeck para uma entrega, porém, ninguém atendeu às suas batidas nas portas e janelas. Ao circundar o jardim, notaram que o portão da Casa das Máquinas estava aberto, mas nenhuma alma se mostrava. A ausência não justificada de Casilia na escola nos dias seguintes e a família não comparecendo ao culto de domingo levantaram preocupações. Na segunda-feira, 3 de abril, o carteiro Joseph Meyer percebeu que a correspondência de sábado ainda estava onde a havia deixado e que ninguém havia estado no jardim. Em 4 de abril, o funcionário Albert Hofner foi chamado para consertar o triturador de alimentos em Hinterkaifeck. Ele não avistou nenhum membro da família, nem ouviu qualquer som, a não ser os dos animais da fazenda e do cachorro no celeiro. Após esperar 1 hora, decidiu iniciar os reparos, que levaram cerca de 4 horas e meia para serem concluídos. Por volta das 14h30, em Grobern, informou as filhas de Lorenz Schlittenbauer, o guia da aldeia, sobre a conclusão dos reparos em Hinterkaifeck. Hofner também comunicou a Georg Greger, prefeito de Wangen, sobre a atmosfera estranha na fazenda de Hinterkaifeck. Por volta das 15h30, Schlittenbauer enviou seu filho, Johann, e seu enteado, Josef, até Hinterkaifeck, na esperança de restabelecer contato com a família. No entanto, eles voltaram sem notícias, levando Schlittenbauer e outros, incluindo Michael Paul
e Jacob Siegel a investigar a fazenda naquele mesmo dia. Ao adentrarem o celeiro, depararam-se com os corpos de Andreas Gruber, cujo rosto estava desfigurado, e a de sua esposa Casília, estrangulada e vítima de 7 golpes na cabeça com um objeto desconhecido. Sua filha, Victoria, tinha ferimentos semelhantes, mas com 2 golpes a mais na cabeça. A neta, também chamada Casília, teve o crânio esmagado e o pescoço cortado. Pouco depois, encontraram a empregada, Maria Baumgartner, vítima de vários golpes de enxada, e o membro mais jovem da família, Joseph, com o crânio esmagado. O que torna esse crime ainda mais assustador é o fato de que, nos dias que antecederam o assassinato, ninguém viu a família, embora todas as evidências apontassem que alguém estava desempenhando as tarefas diárias na fazenda. Como isso ocorreu sem que ninguém percebesse, continua sendo uma das muitas perguntas sem resposta. Com base nas investigações conduzidas pelas autoridades locais, vários suspeitos foram identificados, seguindo a linha de investigação da época. Isso permitiu a coleta de informações que poderiam fornecer pistas adicionais na investigação. O marido desaparecido, Carl Gabriel. O esposo de Victoria Gabriel, Carl Gabriel, alegadamente teria sido morto em dezembro de 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, embora seu corpo nunca tenha sido encontrado. Após os assassinatos, surgiu especulações sobre se ele realmente havia falecido na guerra. Durante a ausência do marido, Victoria Gabriel deu à luz a Joseph de maneira ilegítima, alimentando rumores de que o menino de 2 anos poderia ser filho de Victoria com seu pai, Andreas, envolvido em um relacionamento incestuoso amplamente conhecido na comunidade. Essa teoria sugeria que Carl Gabriel poderia ter cometido os assassinatos por vingança. Embora tenha havido confirmações da morte de Carl Gabriel por soldados do seu batalhão, algumas pessoas relataram tê-lo visto após sua suposta morte ou afirmaram que ele havia trocado de identidade com um colega falecido. Após o término da Segunda Guerra Mundial, alguns prisioneiros de guerra da região de Schrobenhausen, liberados antecipadamente do cativeiro soviético, afirmaram ter sido enviados para casa por um oficial soviético que falava bávaro e se dizia ser o assassino de Hinterkaifeck. No entanto, muitos desses depoimentos foram posteriormente modificados, reduzindo sua credibilidade. Alguns especularam que esse oficial soviético poderia ser Carl Gabriel, especialmente porque aqueles que diziam tê-lo visto após sua suposta morte alegavam que ele tinha a intenção de viajar para a Rússia. A sobrevivência de Carl Gabriel à guerra é uma questão impossível de ser provada. E mesmo se fosse verdade, isso não seria evidência de que ele fosse o assassino de Hinterkaifeck. O amor impossível de Lorenz Schlittenbauer. Logo após a morte de sua esposa, em 1918, começou a circular a crença de que Lorenz Schlittenbauer mantinha um relacionamento com Victoria Gabriel e que ele era o pai de Joseph. As iniciais LS constavam no registro de nascimento de Joseph, embora pudessem simplesmente ser as iniciais de um médico. Quando Schlittenbauer e seus amigos investigaram a fazenda após os assassinatos, tiveram que arrombar um portão, pois todas as portas estavam trancadas. No entanto, logo após encontrar os 4 corpos no celeiro, Schlittenbauer aparentemente abriu a porta da frente com uma chave e entrou na casa sozinho. Alguns dias antes dos assassinatos, uma chave da casa havia desaparecido, embora também seja possível que Schlittenbauer, como vizinho e possivelmente amante de Victoria, possuísse uma chave. Quando questionado sobre por que ele entrou sozinho na casa quando não se sabia se o assassino ainda estava presente, Schlittenbauer alegou que procurava seu filho, Joseph. Além de todos esses rumores, é fato que Schlittenbauer mexeu nos corpos na cena do crime, possivelmente prejudicando as investigações. Por muitos anos, Schlittenbauer permaneceu sob suspeita devido a comentários considerados estranhos e que apenas o assassino poderia saber. O professor local, Hans Iblager, relatou um encontro com Schlittenbauer nas ruínas de Hinterkaifeck, onde este disse que o solo congelado havia impedido o criminoso de enterrar os corpos da família no celeiro.
Isso foi interpretado como evidência de que Schlittenbauer tinha conhecimento sobre as condições do solo no momento dos assassinatos, embora, como vizinho, ele também pudesse estar fazendo uma suposição educada. Outra teoria sugeria que Schlittenbauer teria matado a família após Victoria exigir ajuda financeira para Joseph. Até sua morte em 1941, Schlittenbauer ganhou vários casos de difamação contra pessoas que o acusavam de ser o assassino de Hinterkaifeck. As suspeitas dos irmãos Gump. Em 9 de abril de 1922, o detetive Ryan Gruber expressou interesse em interrogar Adolf Gump sobre os assassinatos, devido a rumores que sugeriam que ele estava envolvido romanticamente com Victoria. No entanto, não há evidências sólidas que respaldem essa teoria. Adolf Gump havia participado de um assassinato de 9 pessoas na Silésia, junto com outros 3 indivíduos. Ryan Gruber não podia descartar a possível participação de Adolf Gump nos assassinatos de Hinterkaifeck e instruiu as estações de polícia correspondentes a buscar um álibi para ele nos dias de março de 1922. Em 1951, o promotor Andreas Popp investigou o irmão de Adolf, Anton Gump, como suspeito dos assassinatos em Hinterkaifeck. Crescentia Mayer, irmã dos Gump, afirmou em seu leito de morte que seus irmãos, Adolf e Anton, haviam cometido os assassinatos. Como resultado, Anton Gump foi detido pela polícia, embora Adolf já tivesse falecido em 1944. No entanto, Anton foi posteriormente libertado, e em 1954, o caso contra ele foi finalmente arquivado devido à falta de provas que o ligassem criminalmente. A faca de Carl e Andreas. Em 1971, uma mulher chamada Therese relatou um evento de sua juventude, onde testemunhou sua mãe sendo visitada pela mãe dos irmãos Carl e Andreas. A mulher afirmou que seus filhos, que eram de Sattelberg, eram os responsáveis pelos assassinatos em Hinterkaifeck. Ela mencionou que Andreas estava triste por ter perdido sua faca durante a conversa. Curiosamente, quando a fazenda foi demolida em 1923, uma faca que não podia ser atribuída a ninguém foi encontrada, embora pudesse pertencer a uma das vítimas. Outra testemunha, Crescens Rieger, ex-empregada de Hinterkaifeck, alegou ter visto a faca no quintal durante seu tempo de serviço. O ladrão Peter Weber. Peter Weber foi apontado como suspeito por Joseph Betts. Os dois haviam trabalhado juntos durante o inverno de 1920 e compartilhado um quarto. Segundo Betts, Weber discutiu na época sobre a remota fazenda de Hinterkaifeck, mencionando que lá morava apenas um casal de idosos com sua filha e netos. Betts alegou que Weber sugeriu matar os idosos para roubar a fortuna da família. Quando Betts não demonstrou interesse na proposta, Weber parou de falar sobre o assunto. Os irmãos Bickler e Georg Siegel. A antiga empregada, Crescens Rieger, que trabalhou em Hinterkaifeck em novembro de 1920, suspeitou que os irmãos Anton e Carl Bickler poderiam estar envolvidos nos assassinatos. Anton Bickler havia ajudado na colheita de batatas em Hinterkaifeck e, portanto, conhecia a propriedade. Rieger afirmou que Anton Bickler frequentemente mencionava a família Gruber e insinuava que a família deveria estar morta. Ela também observou que o cão da fazenda, que costumava latir para todos, nunca latiu para Anton. Rieger ainda relatou ter conversado com um estranho à sua janela à noite, acreditando que fosse Carl Bickler, irmão de Anton, que, segundo ela, teria conhecimento detalhado sobre a família. Ela suspeitou que os irmãos Bickler e Georg Siegel, que trabalharam em Hinterkaifeck e tinha conhecimento da fortuna da família, poderiam ter participado dos assassinatos. Siegel havia sido acusado de invadir a casa em 1920 e roubar vários itens, mas negou as acusações, embora tenha admitido ter esculpido o cabo da ferramenta usada nos assassinatos durante seu tempo em Hinterkaifeck.
Os irmãos Thaler. Os irmãos Thaler também foram considerados suspeitos com base no depoimento da ex-empregada, Crescence Higger. Os irmãos já haviam cometido pequenos roubos na área antes dos assassinatos. Higger relatou que Joseph Thaler parou em sua janela à noite e fez perguntas sobre a família, mencionando que sabia qual membro da família estava dormindo em qual quarto e que eles possuíam muito dinheiro. Durante a conversa, Higger notou a presença de outra pessoa. Segundo o depoimento, Joseph Thaler e o estranho observaram a casa das máquinas e olharam para cima. Aparentemente, muitas pessoas na região foram consideradas suspeitas dos assassinatos de Hinterkaifeck, mas, até o momento, o caso permanece não resolvido e cheio de mistérios. Diversas teorias populares surgiram a respeito do que poderia ter acontecido, e essas teorias ganharam notoriedade, tornando-se amplamente reconhecidas em todo o mundo. Havia um serial killer na região. Outra teoria seria a de que os assassinatos em Hinterkaifeck poderiam ter sido cometidos por um assassino em série, e é uma das teorias mais intrigantes e sombrias em torno desse caso. Embora não haja evidências conclusivas que a respaldem, a ideia se baseia em vários elementos perturbadores que cercam os assassinatos. A brutalidade dos assassinatos em Hinterkaifeck é um dos principais fatores que alimentaram essa teoria. Os membros da família Gruber e a governanta Maria Baumgartner foram mortos com extrema violência, golpeados repetidamente com um machado. A ferocidade desses assassinatos leva a alguns a acreditar que o crime não foi um evento isolado, mas sim parte de um padrão de violência em série. Além disso, a teoria do assassino em série é reforçada pelo fato de que outras mortes violentas ocorreram na região na mesma época dos assassinatos de Hinterkaifeck. Essas mortes não foram diretamente ligadas ao caso, mas levantaram suspeitas de que um predador violento poderia ter estado ativo na área naquela época. No entanto, é importante observar que a falta de provas concretas que liguem os assassinatos de Hinterkaifeck a outros crimes na região torna essa teoria altamente especulativa. O mistério de Hinterkaifeck continua a intrigar entusiastas de crimes não resolvidos e detetives amadores que exploram diversas teorias para desvendar o que realmente aconteceu naquela fatídica noite de março de 1922. À medida que exploramos os recantos sombrios do caso Hinterkaifeck, lembramos que a verdade, às vezes, é mais assustadora do que a ficção. O que aconteceu naquela fazenda isolada na Baviera permanece um enigma perturbador que nos desafia a pensar além das aparências. E com isso, chegamos ao fim de mais um mistério que permanece sem solução. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo envolvente como este. Compartilhe este vídeo com seus amigos para espalhar a fascinação pelo mistério e enigmas da história. Deixe seus comentários abaixo. Qual é a sua teoria sobre o que aconteceu naquela noite fatídica? Um grande abraço e até o próximo vídeo.